Para ensinar a ler o mundo, a gente precisa aprender a lê-lo, né? E a verdade é que a maioria de nós professores não recebeu nenhuma formação específica sobre educação midiática na faculdade. Então, como é que a gente se prepara para esse desafio? É isso que a gente vai conversar hoje. Fala pessoal, tudo bem? Francisco aqui novamente. Estamos aqui no segundo episódio do nosso Café com o Prof, da 12ª temporada. No primeiro episódio a gente já falou bastante sobre fake news, sobre o uso das mídias digitais por parte dos nossos alunos. Quem não teve oportunidade, confere aqui no nosso canal. E agora a gente vai para o segundo episódio para falar de um tema não menos importante, que é a preparação do professor, né? A formação do professor no sentido de trabalhar com as mídias digitais, ou não só com as mídias digitais, com qualquer tipo de mídia, junto do aluno, no sentido de desenvolvê-lo para esse tipo de aprendizado, para esse tipo de manipulação. Então, quando a gente fala de educação midiática, muita gente imagina que o professor ele tem que ser um especialista em tecnologia, saber programar, entender de algoritmo a fundo, enfim, não é bem assim. O que a gente precisa é de ferramentas e de uma mentalidade crítica para acompanhar os alunos nesse processo. Isso tudo se faz muito necessário porque a vulnerabilidade do professor nesse campo pode ser muito grande. E como Sócrates ensinou ainda lá na Grécia Antiga, não há processo de aprendizagem possível que não parta do reconhecimento da própria ignorância. Eu mesmo já errei em não checar algumas notícias e compartilhar algumas notícias antes. Tem um exemplo muito interessante que eu gosto de lembrar da música Flor de Lis, né, que se contava uma história que o Djavan tinha perdido uma esposa, perdido o filho, que nasceu morto, né, um filho natimorto, e ele mesmo depois negou isso com todas as letras, né? E era uma informação super compartilhada. Eu mesmo que gostava de música, eu adorava essa história, eu contava para todo mundo, eu achava que era a maior verdade do mundo. Depois eu vi o Djavan negando isso, fiquei assustadíssimo, porque era uma coisa que para mim era uma verdade absoluta, né? Eu fui um cara que espalhei um pouco dessa notícia falsa aí por aí, porque eu realmente não tive o cuidado de fazer a checagem necessária antes de compartilhar a notícia. Hoje em dia, quando a gente pensa em fake news, a gente tem que pensar em atualização, a gente tem que pensar em troca de experiência, em cursos que nos coloquem numa situação menos vulnerável em relação a isso. E esse processo é um processo contínuo. E quando falamos em redes sociais, o buraco é muito mais embaixo nesse caso. Bora entender o que acontece nos algoritmos? Vem comigo no próximo episódio.